Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você dá um pouquinho que você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha Vicente Pison. Quarta-feira da 22ª semana do tempo comum, está terminando o ano litúrgico. Daqui a pouco já é advento, daqui a pouco já é Natal, mais um ano, né? Setembro, mês da Bíblia, é bom ler a Bíblia. Lucas 4, 38 a 44. Se prestaram atenção, durante a semana, nós já lemos Marcos, quase tudo. Para quem presta atenção, para quem lê, né? Porque se não leu, agora é Lucas. Tá? Durante a semana, porque domingo é Marcos também. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Jesus saiu da sinagoga, ele estava na sinagoga, nós contamos a história. Tirou o demônio, né? A sinagoga era o local de encontro dos judeus, uma salinha pequena, tem um ambão lá, porque eles anunciam a palavra, não tem altar, só um ambão. E entrou na casa de Simão. Ele morava com Simão Pedro. Até hoje tem a casa dele lá. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta. Se fosse hoje, né, tomava um chazinho com Tilenol, né, ou alguma coisa. Não tinha Tilenol na época. Era pouco remédio. Além do Tilenol, qual é outro que tem? Tem outro aí. Como é? Eita, tá mais velho do que eu. Paracetamol, Novalgina, não sei o quê. Tem outro aí que eu me esqueci o nome. Pois é, mas não tinha. Nem tinha Severina para fazer um chazinho para a mulher. Então pediram a Jesus em favor da sogra. Olha, só a Severina e as duas, né, mais novas que estão acompanhando com a Bíblia, viu? Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou.
Hoje ele cura fazendo um gesto de se inclinar. Depois ele vai tocar uma ruma de doente aqui. Tem cura que ele nem toca. Cada cura é diferente. Então, quando ele se inclinou, ameaçou a febre, falou, mandou a febre embora, a febre deixou. Ele cura pela palavra. Ele fala, cura. Então a palavra cura. Quem lê a palavra todo dia está curado. Essa é a minha fé. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Um sinal de que a pessoa está curada mesmo é quando começa a servir. Levantou na hora, começou a servir. Não ficou lá se remoendo, não. Tinha passado a fé. Maria, quando o anjo anunciou que ia dar a luz, né, ia gerar Jesus, foi para a casa de Isabel, foi servir. Um sinal de que a pessoa realmente foi tocada por Deus, essa pessoa vai servir. Não ser servido, mas servir os outros. Que é difícil. Ao pôr do sol, pronto, aí chegou de tardezinha. Todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, levaram a Jesus, claro. Ele cura até sogra, pronto, então cura tudo. Quem cura sogra, cura qualquer coisa. Né? Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. Eu botei aí no grupo, né? Severina conseguiu uma graça grande, ela não quer falar, mas eu botei nos grupos, né? Que quando eu cheguei aqui, eu nem me lembrava, ela andava com 2 muletas, um leito do lado e o Gabriel empurrando o carrinho. Estou só exagerando um pouquinho, mas andava só com a muleta e era difícil. Ela começou a pedir a Santa Terezinha. As pernas dela aí, ó, mais bonita que as minhas. Andando sem muleta, sem nada. Acontece hoje ainda. Ainda hoje acontece as curas, né? É a fé que ela teve, né? Eu nem me lembrava não, quando ela me contou a história. Ah, mas é mesmo, mas tu não está com muleta não. Eu nem lembrei quando ela tirou as muletas. Pois bem, então trouxeram para Jesus curar. E ele curou. De muitas pessoas também saíram demônios. Então, foi cura e expulsão do demônio. É o poder que Jesus tinha, e esse poder ele dá aos discípulos. Quando ele envia os discípulos em missão, o poder que ele deu foi de curar e tirar o demônio. A igreja hoje fala muito em missão, mas não fala de cura nem de expulsão de demônio. Aí eu não entendo. Tem muito livro sobre missão, né? Missão, mas não falam nem de cura nem de expulsão de demônio. Mas foi isso que Jesus deu a autoridade na missão para curar e para expulsar o demônio. O demônio, quando saíam, gritavam: Tu és o Filho de Deus. Atá ben Elohim, Atá ben Adonai. Só quem conhece Jesus são os demônios. Maria certamente, mas os apóstolos, nenhum sabia quem Jesus era. Os demônios sabem. Sabe quem você também é, viu? O cão conhece tudo. Não conhece o que está dentro não, mas o que está fora conhece. Jesus os ameaçava e não deixava falar. Jesus brigava, gritava, dava ordem. Pelo menos o Jesus do Evangelho era. No outro canto eu não sei. Porque sabiam que ele era o Messias. Jesus não queria que dissesse que ele era o Messias. Hoje é tudo o contrário, né? Os padres doidos nas internet aí para ser entrevistado, não sei o quê, de podcast, pode não sei o quê. Eu neguei 2 entrevistas esses 15 dias. Não suporto entrevista. Eu não sei o que vão perguntar, depois né? 2, né? Só não neguei, aí eu não neguei não. Aí no Fortaleza eu deixei eles gravarem e vai aparecer nas internet
vão me entrevistar no Fortaleza. Essa eu deixei. Mas negócio de podcast, não sei o quê. Imagine Jesus, né? O Messias, se tivesse o Messias hoje, olha, televisão, não sei o quê, YouTube, né? Para dizer que era o Messias. Ele não queria que dissesse. Vivia na periferia, casa de um pescador. Podia estar no palácio de Herodes. Não foi. Pronto, então ele ficou curando e expulsando o demônio. Quando raiou o dia, ele saiu sozinho para um lugar deserto. Essa palavra parece muito simples, mas ensina muita coisa. Ensina da cura, da expulsão do demônio, de Jesus não querer que anunciasse, porque não tinha chegado a hora dele, do deserto, da oração sozinho. Nós temos que nos retirar. Hoje a manhã todinha foi de reunião. Aí eu tinha um compromisso à tarde. Não fui, porque eu tive que fazer minha oração à tarde, 3 horas. Tem que se retirar, não adianta. O mais importante é a gente que escolhe o que é o mais importante para a nossa vida, para o dia a dia. Tem uma missa, vou ficar 3 horas rezando. Então ele foi rezar. Ele sempre reza sozinho. Você pode rezar também aqui, mesmo que tenha na igreja, diante do sacrário, você está aí no silêncio do seu coração. O deserto é o silêncio. Aí as multidões foram atrás dele, né? Não precisa correr atrás de multidão não, seus padres da internet. A multidão vem, não precisa correr não. Né? Tentavam impedi-lo de que ele deixasse. A multidão então, porque ele estava curando, expulsando o demônio, daqui a pouco vai multiplicar pão, aí quis que ele ficasse ali, né? E Jesus respondeu. Ele nunca faz o que as pessoas pedem na hora não, viu? É só ler o Evangelho. A multidão puxando ele para ficar, ele disse, não. Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus a outras cidades. Jesus não é propriedade particular de ninguém. Nem minha propriedade, nem sua. Eu tenho que anunciar. Quem converte é ele. É o que o Paulo vai dizer na primeira leitura. Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades. Porque para isso é que eu fui mandado, enviado pelo Pai. Então a obrigação dele era anunciar o Evangelho, não só ali. Era curar, expulsar o demônio, embora o principal não é a cura nem a expulsão, é o perdão dos pecados. Naquele relato em que ele cura o paralítico, primeiro ele diz, teus pecados estão perdoados, e para provar que eu tenho um poder de perdoar, eu vou curar. Então a cura é só para provar que ele tem poder de perdoar. O mais importante é o perdão. Porque no céu entra cego, coxo, aleijado, mas se tiver um pecadinho bem pequenininho, tu vai ter que pagar no purgatório ou aqui na terra. Porque para isso é que eu fui enviado. E pregava na sinagoga da Judeia. A casa de Pedro é na Galileia. Aqui está dizendo que ele pregava também na sinagoga da Judeia. Então pregava em todo canto. Tá? Também esse negócio de entrevista aí, porque o Dom Gregório me disse, olha, tu tem cuidado com o que tu vai dizer. Aí eu peguei as palavras do bispo, bem direitinho, não tem cuidado. Tá bom, é melhor não ir não, porque eu vou falar um bocado de coisa. Ficar quieto. Bem, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 3, 1 a 9. Leia em casa. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Paulo está dando um carão na comunidade que ele fundou. Ele está dizendo que aquelas pessoas da comunidade não são pessoas espirituais. São pessoas carnais. Elas não se deixam guiar e conduzir pelo Espírito Santo. A comunidade que ele, imagine, a comunidade que Paulo fundou, imagine a nossa, né? Tive que vos falar como a pessoas carnais. Na comunidade tinha um que dormia com a madrasta dele. Você vê o pecado que tinha nessa comunidade. Sabe o que Paulo fez com essa pessoa?
entregou para Satanás. Imagina se eu entregar alguém aqui para Satanás, vou dizer que o padre é isso, o Paulo fez a mesma coisa. O Paulo fez isso, né? Para que ela pagasse aqui e depois salvasse. Como crianças na vida, então vocês são crianças, vocês não são seres espirituais, vocês são seres carnais. Eu estou falando da comunidade de Paulo. Por oferecer somente leite. Então ele deu só um alimentozinho para eles, não foi doutrina sólida, porque eles não tinham conseguido entender. O que é a doutrina sólida? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, palavra. Pronto. Quem vive isso não depende de coisas exteriores. Aí chega na igreja, porque fulano de tal não olhou para mim, não falou comigo. E daí que não falou, que não olhou? Eu não dependo disso. Se a pessoa tem fé mesmo e vive a vida de oração, dessas besteiradas aí, pois ainda não eres capaz de tomá-lo. Então, o que aconteceu na comunidade dele, acontece hoje nas comunidades, nas paróquias. As pessoas se deixam levar por coisas carnais. E nem atualmente, nem na hora que ele está falando, né? Ele não escreveu não, o que ele escrevia era outro, ele ficava falando. Sois capazes de receber alimento sólido. Então, pessoas com uma fé fraca, né? Tinha uns que comiam carne, outros não comiam. Aí quem não comia, acusava quem comia. Mesma coisa hoje, né? Fica falando um do outro. As rivalidades e rixas que existem aí, olha, não é só aqui não. No meio de vós, acaso não mostram que sois carnais? E que proceder de acordo com os impulsos naturais? Então lá existia rivalidade, um contra o outro, e rixa. Né? E ele vai explicar como era a rivalidade também. Quando um declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas carnais? Ou seja, grupinhos, ainda bem que não existe mais na igreja, né? Então uns diziam que era do grupo de Paulo, do grupo de Apolo, do grupo de Pedro, do grupo de João, do grupo de não sei o quê. Mesma coisa. Apolo era um pregador da palavra também. Aí Paulo diz, vem cá, quem foi que morreu por vocês? Fui eu. Foi Apolo? Não foi Jesus não. Então para que essa divisão? Se as nossas comunidades e paróquias, bastava essa leitura daqui, conseguisse viver isso aqui. Não vive. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Não passam de servidores, como a sogra começou a servir, pelos quais chegastes à fé. Então Paulo é só um canal mesmo, não é Deus? E cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Um prega, um ensina, um serve. Eu não posso estar aqui o dia todo. Ela está com a igreja aberta, adorando. Eu tenho que estar na reunião, tenho que estar na faculdade, tenho que estar preparando aula. Se não fosse ela, então cada um tem um dom. E assim a igreja vai, não precisa ter inveja um do outro, né? E cada um coloca o dom a serviço da comunidade. Eu plantei, foi Paulo quem pregou, ele fundou a comunidade, mas a comunidade não é dele, ele não é dono da comunidade. Eu também não sou dono da confraria não, né? Compramos a casa da confraria, viu? Então a confraria já tem uma casa aqui, fica bem aqui do lado. Eu plantei, Apolo regou, depois veio Apolo. Mas é Deus quem faz crescer. Não sou nem eu, nem Paulo, nem Apolo, nem eu. É Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega são importantes. Isso já falei várias vezes. Não sigam a mim, sigam a Deus. Quem é importante é aquele que faz crescer. Deus. Pronto. Paulo é bom porque ele vai logo, diz logo as coisas.
Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade na comunidade, que não existe muitas vezes. Embora hoje aqui, não estou falando para aqui especificamente, já teve momento aqui que tinha que tirar as peixeiras antes de entrar na igreja, pendura as facas, para celebrar a missa. Era briga que eu nunca vi. Saía era de monte daqui. Hoje, só essas duas velhas, que vez ou outra ficam, né? Não tem mais não. Graças a Deus. Não vou nem falar, porque depois começa tudo de novo. Mas cada um receberá o seu próprio salário. Então, quem faz a coisa bem feita vai receber o salário de Deus, não é dos homens. Proporcional ao seu trabalho. É a história da semente lá, né? Um dá fruto 30, 60, 100. Cada um vai receber de acordo com o que trabalhou, com o que fez. Quem entregou tudo, vai receber tudo. Quem entregou ali mais ou menos, vai receber mais ou menos. No céu tem moradas diversas. Não é todo mundo no mesmo canto, não. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus. Se a igreja entendesse isso, né? Nós só estamos cooperando. Quem opera é Deus. Deus é o operador, eu sou o cooperador. E vós sois a lavoura de Deus, a construção de Deus. A paróquia, a comunidade é uma lavoura que o padre, os formadores jogam a semente, né? É a construção de Deus, que Pedro é a pedra, mas Jesus é a rocha. E a pedra não pode ir contra a rocha. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima.